Oiê, aqui é o professor Vit, esse é o canal Vitinices. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Lucas, professor de filosofia, que veio hoje aqui ajudar num debate de um livro maravilhoso assim, que a gente vai apresentar para vocês, assim, e que nos comoveu profundamente numa leitura recente que nós fizemos. Houve uma curiosidade muito legal, estava eu lendo o livro assim, no meu mundo particular, estava lá outros amigos que curiosamente adquiriram o mesmo livro assim, de repente encontrei o Lucas que estava lendo o mesmo livro, de repente a gente percebeu que havia uma febre do livro assim, e como o livro é de filosofia, eu chamei um filósofo aqui para falar adequadamente, para que vocês não sejam obrigados a ouvir as minhas bobagens nesse momento, tá ok? Então, meus queridos, o livro que a gente vai discutir hoje com vocês, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Pega o vídeo. O livro em questão, que é um livro assim de um filósofo do século XXI, essa é uma coisa que está me agradando muito assim aqui no canal, que é discutir literatura, filosofia e obras contemporâneas, tá? Coisas que dialogam com o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, com o nosso contexto, com a nossa realidade, para a gente não ficar só naquela dependência, vamos analisar os clássicos que sempre chamam atenção, sempre agradam e tudo mais, vamos falar de Platão, vamos falar de Aristóteles, vamos falar de Heidegger, vamos falar de Nietzsche, né, que sempre agrada a todo mundo, na verdade, vamos falar de Schopenhauer, né, a gente poderia falar de um monte de gente, mas assim, é legal a ideia de trazer pra gente assim alguém que seja inédito também, que seja um desafio intelectual para todo mundo e pra gente a leitura dele. Que seja uma coisa assim que crie na gente um desconforto para que a gente vá atrás e vá aprender. E a hora que a gente começou a ler, olha o nome dele, Byung-Chul Han, tá? Ele é um coreano, nasceu na Coreia do Sul, em Seul, se formou em metalurgia. Num certo momento ele abandonou metalurgia. Eu me identifiquei muito com ele porque aqui está o cara da ciência da computação que abandonou para fazer letras, que é uma coisa que é muito parecido, confunde, sabe? E ele vai fazer filosofia na Alemanha, vive lá desde os anos 80, é um especialista em filosofia contemporânea, tem uma linha toda particular que está ligada a essa ideia do esgotamento da sociedade do cansaço, que o Lucas vai ilustrar pra gente aqui, e que hoje dá aula na Universidade de Artes de Berlim. Então é um cara super conceituado no mundo contemporâneo, muito aplaudido por toda a crítica filosófica do mundo contemporâneo, e que tem 16 livros, a maioria ainda em alemão e alguns traduzidos para o português, como esse aqui, que está em evidência para vocês, um outro chamado A Sociedade da Transparência e um outro chamado Agonia de Eros, que a gente vai estar lendo na sequência e a gente voltará aqui para gravar esses futuros livros dele também, tá? Mas, meus queridos, é com muito prazer aqui que eu trago para vocês essa figura incrível, esse amigo, o Lucas, que é um professor de filosofia aqui na nossa cidade, tá? Há muito tempo aqui, assim, encantando todo mundo com seus conhecimentos, e que eu fiz questão de trazê-lo aqui para o canal, para que o canal cresça, trazendo gente de altíssima qualidade e falando de livros de altíssima qualidade. Então, a partir de agora, o protagonista da história é o Lucas. Fique à vontade, o livro é todo seu. Muito obrigado, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito feliz de participar desse tipo de projeto. Ainda mais para falar de filosofia, que é uma coisa que eu particularmente gosto tanto e tento passar aí na sala de aula. Mas vamos falar do livrinho então. Então, gente, esse livro do Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, o Vit fez muito bem a introdução aí de quem ele é. Também tem, acho que, uma certa identificação. No ensino médio eu queria fazer engenharia, acabei caindo na ciências sociais, depois da filosofia. Acho que é um caminho, né? Você está indo exatas, vai para as humanas. Mas, enfim... como o Vit falou, é um livro que ele aborda questões sobre o século XXI. Ele está olhando para a nossa sociedade, para o momento atual. E assim como o Vit, eu também particularmente me interesso bastante por esse tipo de coisa, né? É muito legal você ler os clássicos, realmente, ler um Platão, ler um Aristóteles é fundamental. Mas se você entrar em contato com alguma coisa que é do nosso tempo, é alguém olhando para as nossas questões, o que a gente está vivendo, é estranho você não fazer uma filosofia desse tipo, né? A filosofia ela não tem que ficar presa ao passado. Acho que a primeira coisa legal de a gente trabalhar no livro contemporâneo é isso, é lembrar que a filosofia é uma coisa que está sempre presente. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu acho maravilhosa, ele fala assim, os homens afinam e desafinam, eles nunca estão prontos, eles nunca estão terminados, e é isso que é legal, né? A gente não tem uma filosofia que resolve todos os tempos, entendendo? A gente vai ter que ter pessoas como Byung-Chul Han, a gente vai chamar de Han a partir de agora para ficar íntimo, que conseguem traduzir
com uma maneira, de uma lucidez que assustou, porque de repente todo mundo estava lendo o livro falou, eu estou me identificando, nunca vi alguém me desnudar com tal propriedade. Sem nunca ter me visto, né? Sem nunca ter me visto. E ele fala assim, pô, que legal, é o tipo de cara que ele constrói a base no clássico, mas ele só usa o clássico para nos permitir entender que o tempo é móvel, a gente é transformacional e ele está aprendendo a ler exatamente o que está acontecendo agora, do agora para o futuro, porque talvez daqui a 200 anos, ou talvez até menos tempo, já seja uma outra realidade, talvez o filósofo vai achar um outro caminho, mas nesse momento, esses são os melhores. Então, e assim, né, é o que eu estava falando para você até antes da gente começar a gravar. Você tem, às vezes, poucos nomes que ficam em evidência para o mundo contemporâneo. Muita gente fala, por exemplo, do Baum. O Baum é um cara muito legal para discutir o século XXI, 2021. Mas o Han, ele tem essa leitura muito bacana, ele realmente retoma os clássicos, assim, até para quem tiver interesse em ler o livro depois. Não vou mentir, não é uma leitura facinho de fazer, não é uma coisa que você vai falar, nossa, que livro legal, vou ler em 5 minutos. Mas, como todo livro de filosofia, na verdade, né? Mas é um livro que você consegue ler. Você fala, mas eu não conheço as referências que ele vai fazer. Olha, falar bem a verdade, a gente também não conhecia algumas referências que ele apresenta no livro, mas ele tem uma didática muito bacana, ele apresenta muito bem o conceito que ele quer explorar. Então, se ele busca alguma coisa, por exemplo, em Heidegger, ele vai recuperar esse conceito e apresentar isso pra gente. Então, quanto a isso, você pode ficar bem tranquilo e pode se arriscar na leitura, eu vou recomendar com certeza isso pra você. Outra coisa bacana, assim, ele vai perpassar por todos os grandes filósofos, né? Ele chega a momentos em que ele retoma Platão, a momentos em que ele retoma principalmente a filosofia alemã. Então ele fala muito em Nietzsche, ele fala em Hannah Arendt, ele fala em Heidegger, ele fala em principalmente grandes filósofos do século XIX e XX. E eu imagino que isso tem um porquê metodológico, né? Do ponto de vista da filosofia e até do ponto de vista sociológico. A primeira vez que eu li o livro, inclusive, eu tive a impressão que era um livro de sociologia. Depois que eu fui percebendo que ele tem essa pegada mais ligada à filosofia. E então o que acontece? Como o século XIX e o século XX são muito impactantes para entender o hoje, né, a gente busca mais ou menos aquilo que tem uma origem mais próxima do nosso tempo. Então não adianta você tentar falar, vou conhecer o século XXI, como? Do nada, vamos olhar o agora e entender. Não adianta, você precisa, a gente veio de algum lugar, a gente tem as nossas origens. E o século XIX e XX são muito fortes para entender o nosso momento atual. E ele faz isso com muita competência, assim como outros autores que nem o Bauman também o fazem. Talvez a primeira ideia que a gente pode explorar aqui, eu faria uma pergunta assim, exatamente, fazendo assim, a primeira coisa que me chamou a atenção é o que traduz o título, o que é a Sociedade do Cansaço? Então, você percebe que ao longo de todo o livro ele vai explicar pra gente o que é a Sociedade do Cansaço. É um conceito que basicamente ele está elaborando com esse livro. Assim como, por exemplo, de novo, né, com a repetição, fazendo um paralelo bem repetitivo, mas assim como o Bauman criou a ideia da modernidade líquida, você percebe que o Han está querendo mostrar pra gente que a gente vive essa sociedade do cansaço. E em linhas gerais a gente pode dizer o seguinte, como o Han ele faz a leitura do século XXI, onde nós não somos mais uma sociedade como foi o século XX e muito menos como foi o século XIX. Uma sociedade que ainda tem um paradigma capitalista muito forte, uma sociedade que tem uma valorização do trabalho monstruosa, né? Uma sociedade que prega muito, uma palavra que vai aparecer muito na nossa discussão e aparece no livro, que é a questão do desempenho, né? O desempenho pessoal. Então a ideia da sociedade do cansaço é mais ou menos mostrar que o cansaço, por assim dizer, que ele vai explorar quase que nos últimos capítulos do livro, ele é uma sensação constante em praticamente todos os indivíduos do nosso mundo. No século XXI nós somos pessoas cansadas. Eu acho que você que está assistindo o vídeo provavelmente vai se identificar e falar, nossa, muito eu, muito verdade. Você que chegou até aqui no vídeo, né, que já aguentou essa introdução. Você talvez se identifique bastante com isso. E a gente se identificou muito, aquilo que o Bit falou, a gente se sentiu desnudado, né? Você lê um cara e fala, meu Deus, ele me conhece, ele está na minha vida. E na verdade não, ele está fazendo uma leitura do que são os indivíduos do século XXI. Indivíduos que são muito preocupados com o desempenho, muito preocupados com o trabalho, são constantemente colocados ao seu próprio limite, né? Eles são convidados a, digamos assim, se colocar, né, além dos próprios limites. E com isso acaba se esgotando, e com isso acaba vivendo uma fadiga, um cansaço que parece que nunca mais vai cessar. Não importa o quanto você durma, não importa o quanto você faça as coisas, quantos meses de férias você tire, você vai ficar, parece que, eternamente esgotado.
que até quando você está de férias, pelo que ele sugere na discussão, você também fica, né, na cobrança do trabalho e tal. O trabalho, ele fala que não é algo humano, na verdade, né? Não é algo civilizado, porque a gente gera a ideia do capital. Até tem uma cena que eu acho maravilhosa, assim, num livro que ele fala assim, né, de como o capital ele tem esse poder de causar na gente uma ilusão, né, de que a gente é livre para se tornar explorado por essa liberdade individual, já que o conceito de um século anterior ao nosso é que a gente era explorado pelo outro. A gente sempre vê naquela coisa marxista, a gente é explorado pelo patrão, né? Então, no século XXI, o que o capital fez? Ele deu esse nó em todo mundo de nos dar a sensação de, vamos usar Barack Obama, yes, we can, né? Essa sociedade que pode tudo. E isso cria, então, uma sensação individual de que nós somos capazes de fazer tudo, de que a gente vive um mundo impossível. E o problema não é fazer, eu diria, muitas tarefas, né? Você até usou um termo multitasking. O multitasking. Isso. O problema não é você fazer um monte de coisa, como se talvez você esteja vendo a tela do computador, ao mesmo tempo olhando a tela do celular, ao mesmo tempo com o livro na mão, ao mesmo tempo com a TV ligada, ao mesmo não sei o quê. Então, o problema não é essa multitarefa. O problema não é você desempenhar muita coisa. O problema é você cobrar desempenho, alto desempenho em todas as coisas que você faz. E basicamente essa é a essência do livro, né? Como esse desempenho gera no ser humano uma sensação de esgotamento, porque ele nunca se realiza. Ser melhor hoje do que eu fui ontem, para amanhã se tornar melhor do que aquilo que eu sou hoje, no fundo não me torna melhor, só revela o quanto eu sou, na verdade, constantemente ruim. Você entende? Então, no fundo, eu vou me aprisionando na ideia de que eu sou livre, e quando eu percebo é tarde demais. Aí o Lucas vai passar por aí que ele vai chamar de infarto psíquico. Eu adoro essa terminologia, mas... mas a ideia é bem isso mesmo. O que acontece? A ideia de que a gente sofre algum tipo de exploração ou de que a gente sofre algum tipo de ilusão dentro da nossa sociedade, ela não é nova. O Hannon inventou essa ideia. O que ele faz? Ele faz uma nova leitura. Ele mostra o que está acontecendo agora, como que isso estaria presente no mundo atual. Que nem você falou, né? Você pega lá o Marx. Marx está no século XIX. Então, no século XIX, ele faz uma leitura de que você, né, de que o operário, o proletário, ele é explorado pelo patrão, são os capitalistas versus, né, os operários. Então, você tem esse jogo. Depois, ele passa também por algumas leituras feitas no Michel Foucault. O Foucault também tem essa ideia da microfísica do poder, da ideia do vigiar e punir, de que você também é fiscalizado por elementos exteriores. E aí, uma das primeiras coisas que então ele apresenta nesse livro é a ideia de que, primeiro, como sempre o capitalismo fez questão de mostrar, nós somos livres, né? Essa é uma ideia que ela sempre foi muito trabalhada com os iluministas. Você trabalha essa ideia, o ideal de liberdade, principalmente as liberdades individuais que vieram principalmente para os movimentos liberais. Então, o que acontece? O capitalismo ele vai se apropriando disso e, conforme as épocas, ele foi adaptando o discurso. E, segundo Hannon, a ideia do mundo do século XXI é de que nós somos completamente livres, nós tudo podemos, por isso que ele pega a frase, né, do Barack Obama, yes we can, ele pega esse discurso do Obama e acho que ironiza, não sei se é o termo correto. Bem no sentido irônico mesmo, que ele usa essa frase, né, que virou uma máscara de todo mundo no século XXI, isso, né? Então... Que é aquela ideia também do self-made man, de que você tudo pode, você se constrói, você é responsável pelo seu destino, né? Tá tudo na sua mão. Então, se você tiver sucesso é porque você tem esforço, você é uma pessoa empenhada, você é uma pessoa inteligente. Se não deu certo, você errou em algum lugar. Então, ele vai mostrando como isso vai se tornando uma coisa muito interna. Como você deixa de ter essa cobrança externa dentro aliás, a sociedade deixa de fazer essa cobrança para nós e nós passamos a nos cobrar. Nós somos criados dentro de um modelo onde a gente aprende a se cobrar o tempo todo. O que é muito maluco, porque é aí que eu acho que você se identificou, eu identifiquei nossos amigos e acredito que quem lê também vai acabar olhando. A gente tem um pouco essa, não sei, uma neurose, uma paranoia, tipo, cara, eu preciso fazer melhor, né? Se eu não fizer, eu tô perdido, eu vou ser abandonado, eu vou estar à margem, então eu preciso ser sempre o melhor de mim mesmo. Você pega os discursos empresariais, né? É muito interessante a ideia de você pode, não procrastina, né? Os livros ligados mais a essa autoajuda empresarial falam muito disso, né? Você tem que inovar, você não pode procrastinar, você faz o seu futuro. E aí você vai vendo isso, você tem os exemplos, você tem gente que conta suas histórias dizendo que fez isso, e aí você olha e fala, bom,
se eu quero crescer, se eu quero ser grande, se eu quero ser um Steve Jobs, se eu quero ser, né, um Bill Gates, então isso depende de mim. E se eu não estou chegando lá, culpa minha, incompetência minha, né? Se a gente como professor se espelha em alguns outros professores que são, né, renomados, né? O próprio Han, o cara dá aula em Berlim, né? O outro dá aula em Harvard, aí você vai ver a palestra do cara, é espetacular, aí você olha e você fala, nossa, eu nunca vou dar aula igual esse cara, ou eu preciso crescer muito ainda. Então você fica naquela exigência monstruosa de ser o melhor de você o tempo todo, né? Ultrapassar os seus próprios limites o tempo inteiro. Eu achei muito legal. Como ele abre o livro, eu achei fabuloso. O livro ele é dividido em 7 capítulos, tá? E depois ele conclui o livro com anexos, como se fosse um fecho. É como se fosse uma bela conclusão de tudo que ele falou. Ele até fecha poeticamente o livro, assim, que a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a ideia do fecho eu achei maravilhosa. Né? Porque ele lança uma proposta de como a gente poderia combater esse esgotamento, esse cansaço, que nos leva às várias doenças neuronais que têm dominado o século XXI, vamos entender isso, tá? E daí que ele faz uma comparação, que do século XIX para o século XX, a gente viveu uma sociedade bacteriológica, onde você combatia, você criava um sistema imunológico no corpo por uma alteridade, onde o fora e o dentro tinha um binarismo que resolvia tudo. Então, repara, eu coloco um elemento da doença no meu corpo que obriga meu corpo a reagir contra aquela coisa negativa. Então, ele combate uma negatividade contra uma negatividade, tornando meu corpo imunológico. Então, ele falou como aprendeu a ser imunológico e combater as pandemias, as epidemias e tudo mais. Então, quando esse homem passa a combater o imunológico, ele até dá um exemplo muito legal de comparar o sistema, eu diria, de saúde com a Guerra Fria, por exemplo, que você tinha essa alteridade muito grande. O soviético é o inimigo, o americano é o inimigo. Então, você vê, é o romano, o bárbaro é o inimigo. Então ele fala que o sistema imunológico ele age assim. Então tudo que é estranho a ele, o caso de estranhamento, o que ele faz? Ele reage contra aquilo para se defender. Então a gente está resolvido no sistema imunológico. O que a gente começou a ter no século XXI é a questão neuronal. Então a gente começa a ter várias doenças que agem de uma maneira invisível na gente, que a gente não reconhece isso, porque elas estão dentro da gente, a gente não é inimigo da gente. A ideia, Bitch, é bem essa. Essa construção, logo no primeiro capítulo que ele faz, é brilhante, porque ele pega a ideia da saúde, né, pega como de fato a gente reagir às doenças, como o nosso corpo reage a um corpo estranho, e mostra que assim, durante vários séculos a gente trabalhou, em termos de saúde mesmo, os grandes problemas de saúde eram doenças causadas por bactérias e vírus. E no século XXI, o que está acontecendo? As doenças que afetam pessoas como a minha, você e a todos nós, são dessas neuronais. Então, você tem transtorno de déficit de atenção que está atingindo a maioria dos jovens, a depressão cresce assim numa escala monstruosa, né? Muitas linhas da psicologia, da filosofia, da sociologia estão analisando isso, o crescimento avassalador da depressão entre as pessoas, e tudo isso tem a ver com uma questão neurológica, uma questão que não é estranha a você, porque o seu psíquico, né, vamos dizer assim, essa parte da sua existência, da sua satisfação, de quem é você, tudo isso não é uma coisa estranha a você, faz parte de você. Então o seu corpo não vai reagir. Você não reage contra aquilo que não é estranho. Você não vai ter um leucócito ali que vai combater a depressão, né? Você não vai ter E por isso, quando você percebe essas doenças, elas já estão num nível tão avançado que é o que ele vai chamar, possivelmente muita gente vai sofrer de infarto psíquico. Dá um burnout, você vai dar um esgotamento tão grande que aí você começa a entrar em melancolia, que é o passo para a depressão, que é o passo, de repente, para cindir com o mundo que está em volta de você e você perder todas as expectativas, né? A depressão até faz uma explicação que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, a pessoa depressiva, ela acha que não é possível. E ele explica de maneira paradoxal que uma pessoa só acredita que não é possível porque ele foi educado por uma sociedade que embutiu na mente dele que que nada é impossível. Tudo é possível. Então, se nada é impossível, por que eu não consigo realizar isso? E aí eu cobro desempenho de mim. Então a pressão do desempenho é tão grande que você cai no tal do infarto psíquico que te leva a essa depressão, quando não, e isso a gente tem acompanhado muito entre jovens, ao suicídio. Sim, com certeza, é um problema muito forte. Assim, você tem esse histórico de doenças, né? Você tem muita gente com depressão, você tem essa síndrome, né, do burnout, que é muita gente esgotada porque trabalha demais e geralmente por conta de uma autocobrança. E aí o problema é como é que você combate esse tipo de coisa. Tecnicamente você não tem como combater.
Nesse primeiro capítulo do livro, o Han ele faz uma distinção entre essa ideia da negatividade, que estava presente naquilo que ele chama de paradigma imunológico, e agora ele fala de um excesso de positividade nos nossos tempos. Então, tudo pode, tudo dá certo, né? Tudo é possível, e aí você fica naquela de que eu consigo, mas convenhamos, né? Humanos que somos, a gente não dá conta. Se você observar, observe a crescente quantidade de livros de autoajuda que surgiram no século XXI. Sim. Sabe? E todos esses que resolvem problemas de maneira muito fácil. Sim. 10 lições para ser feliz, 5 passos para evitar a tristeza, sabe? 7 hábitos do homem para notificar. Pais ricos, filhos ricos, não sei o quê. Sim. Então você cria um caminho ilusório de que tudo é resolvível. Então repara, nada é impossível. E conforme você começa a viver a sua vida, você começa a perceber que não é assim. Só que aí o que acontece? Como você não tem ninguém para combater, a não ser você mesmo, a pergunta é, como você consegue abrir mão de você? Então, de uma certa maneira, você está condenado a ser livre e a ser escravo dessa liberdade falsificada, dessa fake news capitalista de liberdade. Entendeu? Porque esse é o poder do capital. Né? Fazendo uma comparação com a literatura, qual é um dos grandes livros do século XIX, com a ascensão da burguesia ao poder, que explica o capitalismo? Numa Londres que estava surgindo, maravilhosa, com movimentação, que estava trazendo, de repente, já na visão de alguns escritores, os horrores desse mal. É o Conde Drácula do Bram Stoker. A ideia, o Drácula, entenda, meu querido, mais do que o vampiro, vou ler Crepúsculo. Você pode até ir nessa linha, você pode até fazer uma lista de... Vou fazer um dia os melhores livros de vampiros da literatura, tá? Mas guarda uma coisa, esse Drácula de Bram Stoker, ele é uma das maiores metáforas da ideia do capitalismo. Drácula é o capital. Porque, repara, em frente ao espelho ele não tem imagem. É uma coisa que você não consegue ver, na verdade. Mas que vai sugando você. Sugando, aí o trabalho. Sugando. E você vai entregando tudo. Até, de repente, quando você não existe mais. Você, em nome dessa ideia do capital, o que acontece? Você abre mão da sua vida. Você não está vivendo a vida. Você está, assim, passando pela vida, caminhando para a morte. Então você está vivo demais para entender a morte. Só que você está morto demais para entender que você está vivo. Sabe o Walking Dead? Sabe essa coisa? É isso que está acontecendo com a maioria de todo mundo. É esse o estágio do cansaço que ele está trazendo para a gente. E tudo em função do tal desempenho. Que é muito legal. Porque você cria uma ideia de que existe uma obsessão. Existe uma obsessão por você ser o melhor de você mesmo. Que é o que você bem falou. Com as literaturas, principalmente de autoajuda, que reforçaram muito isso, você tem ao longo do século XX todo esse crescimento. Mas é sempre importante lembrar que nessa obra o Han mostra que existe uma transferência daquilo que é a exploração exterior e vira uma exploração interior. Ele usa muito, ao longo de vários capítulos, ele usa a expressão de que nós somos indivíduos que nos auto-exploramos. Então, nessa auto-exploração você fica exigindo o máximo de você mesmo, e aí você entra no esgotamento. Então, eu acho que uma coisa importante até para evitar leituras equivocadas, é você falar, então ele está querendo falar que existe um malvado na história. Não está querendo falar que um sistema é bom, um sistema é ruim, a discussão dele não é econômica, não é política, é uma discussão filosófica em relação à nossa existência, né? O que significa você trabalhar, o que significa você existir, o que significa o viver, né? Qual é a relação que a gente tem com a morte, ele fala sobre o tédio, ele fala sobre várias questões que permeiam a nossa existência. Então ele não está querendo atacar ou defender ninguém, mas ele está tentando... Eu não sei se você percebe a mesma coisa, mas a minha impressão é que ele está tentando fazer um diagnóstico do que é o século XXI. Né? Sem criar muitas ilusões, sem criar muitas paranoias, sem criar muita teoria da conspiração, nem nada do gênero. É muito pé no chão a leitura que ele faz. Eu diria, a boa filosofia, né, como boa literatura, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não quer provar para você o que está errado, ela quer que você reflita. Sobre assim, o que ele está levando você assim, é que eu também faço parte do século XXI. Eu também estou prisioneiro disso, então é quase como se fosse um grito de sufoco no meio de uma época, sabe? E você precisa de uma histeria de vez em quando que te perde, na verdade. Então esse livro ele vem nesse sentido. Você sabe que a gente acabou falando, né, numa divisão do livro, a gente sai dessa comparação da sociedade neuronal e a sociedade que a gente chamaria de bacteriológica. Ele vai para um capítulo que ele vai falar assim, além da sociedade disciplinar, que aí, como o Lucas falou, ele vai entrar no Foucault muito, ele é o vigiar e punir. Exato. Aí você vê que ele vai partir do clássico para fazer uma análise contemporânea. Exato. E que a gente sai de uma sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. É só você pensar o seguinte, né? A leitura que ele faz nesse capítulo, ele retoma então a ideia do vigiar e punir do Foucault, que estabelece a ideia de que assim, a sociedade ela tem inúmeros mecanismos que geram
relações que o Foucault chamava de microfísica do poder, né? Você tem micro-relações de poder, então não são grandes grupos dominando outros grandes grupos, então são as pequenas relações do dia a dia, né? Na relação do médico e do paciente, do professor e do aluno, é que você tem as relações de poder estabelecidas. E o que acontece? O Han, ele mostra que nós estamos nos afastando desse paradigma disciplinar. Por quê? Porque na visão do Han, nós não somos mais cobrados o tempo todo por elementos exteriores. De novo, vem esse fator do exterior e interior. Então não é mais a câmera que determina, não é mais o patrão que vem ali me cobrar se eu estou indo bem ou não. O próprio trabalhador, o próprio indivíduo, né, o próprio empresário, a gente não vai pensar só numa classe trabalhadora, você pode pensar em qualquer classe social, em qualquer função. E a gente vai se cobrar para fazer o melhor de nós mesmos. Então eu não preciso de alguém externo falando, vai, produz mais aí, meu, não vamos, você tá muito devagar. Não, você fica. Nossa, cara, eu tô assistindo uma série do Netflix aqui agora, mas eu devia estar estudando para minha prova. Ah, eu tô lendo um livro de literatura que não tem nada a ver com o vestibular. Ah, eu tô, sei lá, marquei de tomar uma cerveja no boteco com os meus amigos quando eu devia estar dormindo porque amanhã eu tenho uma prova. Então você fica num conflito interno, né? Você sofre sozinho, porque você fica se cobrando. Eu devia. E qual que, ao meu ver, é uma das primeiras coisas que ele também apresenta no livro, mais chocantes. Você não consegue se satisfazer com nada. Você fica nessa coisa de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, se cobrando para fazer o máximo de 100%, 200% daquela performance, só que daí você não curte nada. Você não curte a comida que você está comendo, você não se deleita com o trabalho que você está fazendo, você não se deleita com a cerveja, com a leitura, com a série, você fica naquela ânsia de mais. E aí você fica profundamente cansado, porque você não dá conta de tudo e insatisfeito, triste, depressivo. Que é uma ilusão que ele analisa, que eu achei maravilhosa, que ele fala assim, hoje em dia a gente vive a ideia, como eu brinquei já de falar, a gente vive a ideia do multitarefa, né? A gente acha que quanto mais a gente faz, mais a gente está adaptado à civilização do século XXI. E ele explica de um jeito muito legal, que ele fala, quanto mais hiperativo você é, mais próximo de um estado selvagem você fica. Porque aí você relembra aquele animal que, enquanto ele estava comendo a comida que ele teve que caçar, ele estava tendo atenção para não ver a comida de um outro animal. Então, no fundo, ele não contemplava a conquista que ele realizava. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia com todo mundo. A base filosófica que ele usa para isso, só te interrompendo, é justamente, por exemplo, Nietzsche. Né? Que o Nietzsche é um cara que já no século XIX fazia críticas em relação a isso, a falta de contemplação. O Nietzsche fala, olha, essa coisa de você fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela se aproxima da barbárie. Né? E ele fala, né, tem uma citação do livro que ele cita o Nietzsche, e ele diz, o Nietzsche, né, nunca as pessoas tão imperativas foram tão valorizadas, e as pessoas mais quietas, mais calmas, mais contemplativas foram desvalorizadas. É aquela coisa assim, quanto mais coisa eu faço, melhor eu sou. Se eu fico ali filosofando, fico pensando, lendo literatura, isso é perda de tempo, isso aí, né, isso aí é ócio inútil. Então você tem que estar produzindo o tempo todo. Tanto que um dos capítulos do livro ele vai chamar de o tédio profundo. Que ele fala que a gente perdeu isso, que o tédio é criativo. Porque o tédio é contemplativo. O que a gente vive hoje é a vida ativa, né? Da multitarefa, do desempenho. E a gente abandonou a vida contemplativa. Então pode reparar quantos almoços, na verdade, que deveria ser para mim, a parte mais importante do dia, que é, sabe assim, é a refeição. Repara quantas vezes a gente come apressadamente porque já está pensando no que tem que fazer, que não sei o quê, e a gente atropela esses momentos que, na verdade, é o que sacraliza a gente enquanto animal na Terra, de uma conquista, de uma sensação de que eu estou vivo, eu estou experimentando o sabor das coisas, e eu estou experimentando o saber das coisas. Em latim, a palavra sabor, ela desempenha essas duas funções, isso é muito legal. Então a gente perdeu muito isso. Às vezes a gente tem o saber, mas a gente não tem o sabor. Então o que a gente está avaliando? Quando ele vai no tédio profundo, ele fala assim, olha, muita gente vive igual um hamster na esteira. Tanto que ele fala da sociedade fitness hoje em dia, do desempenho da saúde, né? Que todo mundo quer, sabe? Repara, né? Eu estou indo contra uma indústria cultural fortíssima aí que, uau, faz uma campanha maravilhosa para vender todos esses produtos assim, com referências ao mundo orgânico, ao mundo isso, ao mundo isso, o que é Golden aqui, papapá. Então eu vou trazendo nomes assim, de maneira conceitos, avaliado por médicos e cientistas, que alguém vai a algum programa que coloca lá para você aquilo, olha, isso é sério, provado cientificamente, quem a gente pode discutir quanto à ciência, mas de uma certa maneira, o que a gente faz? Esse ficar correndo na esteira, não importa a distância que você atingiu, você não sai do lugar. E é o que muita gente está fazendo com a vida. Então muita gente não suporta o tédio e tenta andar o tempo inteiro para não entrar em tédio.
até ele descobrir que na verdade o tédio é ficar andando o tempo inteiro. Você tá entendendo? Esse capítulo ele começa a dar um tapa na cara, né? Porque assim, o que a gente ouve o tempo todo é a valorização do multitasking. É você ouvir, a gente que é professor bastante, não, porque as novas gerações elas não são mais capazes de focar, porque agora todo mundo, né, multitela, todo mundo faz 200 coisas ao mesmo tempo. E aí ele usa o Nietzsche para falar, isso, quem disse que é progresso? Isso pode ser, na verdade, uma puta de um retrocesso, é um atraso, é barbárie, isso é uma animalização nossa, né? Aquilo que a gente tinha como diferente, que é a capacidade de parar, focar, contemplar, a gente não tem mais. É um porre, é um tédio que a gente não suporta mais. Você tem uma criança hoje, um nenezinho de 1 ano de idade, ele tá às vezes entediado, o que você faz? Você dá um tablet para ele poder assistir um desenho, entende? As gerações mais antigas, elas não tinham essa facilidade, então uma criança ficava entediada, aí ela tinha que aprender a brincar com o dedinho dela, ela tinha que aprender a brincar com o dedinho, a criar uma historinha, né? Ela tinha que inventar um desenho novo. O tédio é criativo, você entende? Então quando você evita na criança, desde o berço hoje, que ela não fique entediada, né? Porque uma das preocupações pode parar, eu posso ter muito pai e mãe que tá se reconhecendo nesse sentido e fala assim, realmente eu fui em algum lugar, não sei o que, eu fui lá, mas era um programa de adulto, a criança não tinha o que fazer, aí eu dei o celular, porque pelo menos ela fica quietinha, não atrapalha a conversa. Repara, eu estou ensinando essa criança a não lidar com o tédio, ela não vai se tornar criativa. Ela vai se tornar doente, porque ela vai se tornar hiperativa, ela vai ter déficit de atenção. Pode reparar, a realidade dela é igual a de todo mundo, você fica passando, as nossas realidades elas são instantâneas, a gente não contempla, a gente olha, curte alguma coisa, às vezes sem saber que curtiu, às vezes mais porque eu quero aparecer na curtida, é um narcisismo isso, tá? Eu não estou curtindo o outro, eu estou curtindo a mim mesmo, porque eu dou uma curtida no fundo para que de repente as pessoas que vejam quem curtiu, me vejam lá, na verdade. Então, essa é uma das marcas desse conteúdo, esse narcisismo imprescindível na história da humanidade, sabe? Ele faz uma brincadeira muito legal de explicar na sequência, né, nos capítulos, a ideia de diferença de melancolia, de depressão e luto. Eu gosto muito quando ele fala do luto, que ele fala assim, o que a sociedade mais contemporânea hoje tem? Ela não tem mais luto, ela não vivencia o luto. E por que psicologicamente ela não vivencia o luto? Porque assim, não é um querer, eu não quero viver o luto. Meu, guarda uma coisa, não é uma escolha só ver o luto. O luto existe a partir da perda, da morte. O que acontece hoje com as pessoas, eu poderia pegar essas pessoas em redes sociais que vivem dessas relações de milhões de seguidores e tudo mais, e que de repente terminam o namoro, aí vira o escândalo, aí vende como água, por isso é um golpe da indústria cultural maravilhoso assim, para vender. Esse é o Drácula do tempo, é o Drácula de todos os tempos, é o capital, é o capitalismo. E repara, isso aqui não é um vídeo socialista, pelo amor de Deus, nossa senhora. Vermelho nos olhos. Tá? Pelo amor, guarda uma coisa, tá? Nós não estamos aqui acusando uma coisa ou outra, mas é parte de um processo que na verdade nos aniquila enquanto ser humano, seja um lado ou outro. O livro vai numa direção, e por favor, não é que ele defende outra direção. Ele extrapola, né, cara? Ele extrapola uma dimensão política, ele vai para uma dimensão filosófica existencial, do ser. Ele está buscando o ser humano que deixou de ser humano com o passar do tempo, tá? Mas o que acontece? A gente pega esses casais, de repente eles terminam. Nossa, aí aquela coisa, você viu quem terminou, que não sei o que, papapá. Aí naquele mesmo dia a pessoa já faz questão de postar uma imagem em algum lugar, curtindo com a galera, numa festa, uma bala. Repara, ele não deu tempo de luto. Aí você fala, por que psicologicamente ele não viveu luto? No fundo, talvez porque ele não teve apego afetivo àquela pessoa que viveu com ele. Aquela pessoa só o amplificou narcisisticamente. Então, eu tô com essa pessoa, ela é famosa, ela me faz ficar mais famosa ainda. Então, repara, eu não olho aquela pessoa, eu me olho, na verdade. Por isso que quando tem uma ruptura com ela, no fundo não sinto falta. Então, as nossas relações emocionais hoje em dia são o quê? Extremamente superficiais, líquidas, poderiam botar o balmo nesse sentido. Sim. Então, e é interessante porque assim, essa discussão entre o tédio e a superatividade é uma discussão que ela é muito antiga. Né? Você trabalha, por exemplo, a ideia do ócio, era uma coisa muito presente na sociedade grega. Quem faz isso, quem faz uma análise muito legal, é um outro livro que a gente pode recomendar e quem sabe até fazer uma discussão aí, quem sabe, do Domenico De Masi, que chama o ócio criativo. Então ele vai retomar essa ideia de que você tinha no mundo grego toda essa questão da contemplação, a questão do ócio como uma coisa, como um diferencial, como coisa de gente nobre, e gente que trabalha demais é um animal, é um escravo, é um ser inferior. Então a gente inverteu essa relação, a gente mudou profundamente a relação que os gregos tinham com a realidade. O ócio para nós é uma coisa terrível, você fala, meu, não preciso fazer alguma coisa, estou desocupado. Você instaura de novo, né, a autocobrança.
Então é muito triste porque você não aprendendo a lidar com esse tédio, você não consegue criar, você não consegue contemplar, você não consegue viver, você não consegue se apegar. Então você entra no relacionamento, né, para se olhar, para curtir, para sentir prazer imediato. Então você, né, tem dificuldade de criar os vínculos, tem dificuldade de se apegar às pessoas, a lugares, né, tudo para você é transitório. Enquanto me satisfaz naquele momento, perfeito. Vamos dizer assim, é uma lógica de consumo. Né? A hora que eu compro, é da hora. Mas tem uma hora que perde a graça. Na hora que você vai, compra um monte de coisa, você fala, nossa, que legal, comprei uns livros novos, comprei uns discos da hora. Você fica feliz. Mas aquela alegria, ela é passageira. Então, é muito legal a análise que ele faz nesse sentido, de como a gente perdeu essa capacidade e o quanto perder essa capacidade de lidar com o tédio é prejudicial para quem nós somos, porque significa ser humano de fato. Acho que o grego como ninguém, o grego do passado, como ninguém entendeu o significado da palavra festa, né? Sim. O que o Luca deixou pra gente foi a ideia de que hoje, o que a gente faz? A gente faz eventos hoje em dia. A palavra eventos, que vem do latim, que vem de eventualidade, é uma coisa que tem uma durabilidade curta. Então a gente vive eventos, sabe? O grego não, quando ele se entregava a uma festa, ele anulava o tempo em nome daquilo, porque era o momento que ele podia se igualar aos deuses, se vestir como os deuses. E era no caso da imortalidade, né? Era o momento que você se entregava à ideia de imortalidade. Então você contemplava a vida, você vivenciava aquele momento. Vou dar um exemplo assim, eu estava viajando recentemente, a gente estava em Portugal, estava minha família, Gabi, de Adorinha, a gente estava lá passeando assim, e a gente estava numa avenida lá maravilhosa, chamada Avenida da Liberdade, e que no final dela tem um monumento da Revolução dos Cravos, que é famosíssimo na história de Portugal, e a gente estava lá no alto do monumento para olhar a avenida inteira de fora a fora. Então, uma das visões mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim, é aquela Avenida da Liberdade em Lisboa. E eu vi muita gente que chegava lá onde a gente estava, porque é muito legal fazer o passeio pela avenida para chegar até o monumento, e muita gente chegava e fazia o quê? Foi um momento que eu e a Gabi, a gente se olhou e falou assim, para tudo. Dois casais chegaram, primeiro chegou, aí de repente a moça fez poses, assim, o cara tirou foto, aí eles trocaram, ela pegou a foto, ele foi lá, tirou, não sei o que, e pediu para alguém tirar foto dos dois, não sei o que, e foram embora. Eles não olharam para a avenida, eles não olharam para o movimento. Eles não olharam para o monumento, perdão. O que eles quiseram era passar a ideia para os outros que eles estiveram ali. Repara, vida ativa, não vida contemplativa. No fundo, eles não vão ter uma lembrança daquilo. Claro que eles vão ter muitas curtidas, vídeos, né? Claro que eles vão ter muitas curtidas, muita gente falando, nossa, que vida louca, os dois viajam, aquela coisa. Mas guarda uma coisa, a grande viagem não é a viagem de quem curte, é a viagem de quem está fazendo a viagem. E eu percebi que muita gente hoje em dia não viaja. A pessoa é tão narcisista que ela está preocupada em querer falar para os outros que ela é capaz de comprar um livro que está em evidência para poder tirar uma foto, assim, postar o livro passando a ideia de que ela está lendo sem jamais abrir o livro, na verdade. Exatamente. Então, esse filósofo maravilhoso que a gente está discutindo aqui, ele vem muito nesse caminho, de falar, o que está acontecendo com a gente? Um exemplo paralelo a esse, que você sabe que assim, em relação à viagem, eu sinto a mesma coisa. Né? Assim, eu tive também recentemente agora em Berlim e Paris, e percebi a mesma coisa. Uma coisa que a minha esposa a gente acabou se propondo é que assim, vamos viajar e não vamos postar nada. Não vamos postar stories, não vamos fazer. Vamos tirar foto, claro, mas nós não vamos postar nada. E é interessante, eu particularmente senti muita dificuldade. Você tem vontade. Nossa, eu tô aqui na Torre Eiffel, pô, vou postar, né? Tô aqui, né, na Coluna da Vitória em Berlim, maravilhosa, vou tirar uma foto e vou postar imediatamente, já vou colocar um story, tô tomando uma cerveja alemã. Então a gente fica muito. Então eu percebi como foi difícil. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu senti um pouco disso, dessa coisa de eu contemplar. Vi muitas paisagens nesses dois países onde eu parava e eu não estava preocupado em tirar foto, nem eu nem ela. A gente parava, ficava olhando, você admirava, e do lado sempre também um turista, um casalzinho, tira foto aqui, e sai correndo e conhece tudo. E eu fiquei pensando, realmente a gente não contempla. Uma coisa que, paralela à viagem, né, que no fim era porque eu tinha puxado o gancho, uma coisa que sempre me incomodava, eu particularmente gosto muito de show de rock, né, show de estádio, 80 mil pessoas e tal, eu acho muito legal. E uma coisa que de uns tempos pra cá me incomoda profundamente e que eu me policio também é a pessoa que ela não vê o show. Você vê um monte de gente que não tá lá no show, cara.
As pessoas, da hora que o músico entra, a hora que o músico sai, o cara tá com o celular na mão filmando música após música. Se ele não tá filmando é porque ele não gosta daquela música, e aí ele tá no celular, enquanto o cara tá tocando uma música desconhecida. E aí eu lembro que os primeiros shows que eu fui, eu também tinha essa noia, nossa, vou tirar foto, vou filmar, essa música é foda, vou mandar pra não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei, para. Eu falei, eu não tô curtindo o show, cara, que lembrança que eu tenho. Né? Tem um outro show que eu falo, nossa, eu lembro muito pouco dele. Eu tenho muita foto, mas não tenho memória. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E você entende onde então entra a pressão do desempenho? Porque você tá louco pra postar uma foto, pra ver quantas curtidas ela vai ter, porque isso reforça o seu narcisismo. Olha, eu sou foda. As pessoas... Só que aí você já quer uma próxima foto que ela supere em curtidas a foto anterior. Então a preocupação sua passa a ser o quê, na verdade? O seu desempenho em relação aos outros. Hoje tem muita gente que em redes sociais, como no Instagram, por exemplo, você posta uma foto. Se a foto seguinte que eu postar não superar o número de curtidas, eu deleto. Exato. Deleto porque, tipo, ela não deu a repercussão que eu esperava, né? Ela não é a melhor. Olha, então a minha última foto é sempre a minha mais curtida. Olha que nóia maluca, cara. Aí é o Drácula do Bram Stoker no sentido romântico de carência. É quando eu não vejo a minha imagem no espelho, então eu me sinto recusado, que se encaixa perfeitamente aqui, porque eu vou buscando um desempenho que me melhore cada dia, até formar uma imagem, né? Uma imagem gloriosa. Aí eu poderia citar o conto O Espelho de Machado de Assis, ou o Retrato de Dorian Gray, por exemplo, assim, para ficar em alguns contos famosos que trabalham essa ideia de quanto a gente se torna prisioneiro da aparência nossa, quando a aparência passa a ser a nossa alma. E ele trabalha muito isso nesse mundo contemporâneo. Então, o que eu falo para vocês é mais ou menos assim, no fundo, eu estou vivendo uma vida, sociedade do espetáculo, não poderia cair aí, tá? Pode ser, né? Para ser admirado, para ser curtido, não sei o quê, mas que vai me esvaziando por dentro. E não voltar isso, vai me esvaziando. Eu estou correndo na esteira. Eu viajei o mundo, mas não saí do lugar, na verdade. Porque eu não saí dentro do celular, eu não saí dentro de um narcisismo de querer ser visto pelos outros. A pergunta é, que bagagem eu construí para mim? E aí que é quando eu percebo, eu vou olhando para mim, cada dia está mais vazio. Porque eu não consigo me superar todo dia. E aí que vem esse esgotamento, que vai virando cansaço, que vai virando a melancolia, que vai virando a depressão, que pode chegar às vezes ao suicídio. Sim. Você entra numa exaustão, né? Porque é o que você falou, você está correndo na roda, chega embora, você não entra na corrida. Né? Se você não percebe que você está nesse ciclo, você vai chegar uma hora que você vai ficar insatisfeito, cansado, triste, depressivo, melancólico, tudo que puder juntar ao mesmo tempo. Acho que é até interessante a gente lembrar sempre que não é um problema você, né, ter tristeza, não é um problema você ficar triste, decepcionado, frustrado, mas isso está se tornando uma constante justamente pelo excesso de cobrança. Né? A gente está querendo o seu hamster que nunca vai parar de girar a rodinha, né? Então é uma cobrança muito maluca. E assim, fiquei pensando aqui, e ligando com a outra coisa que ele faz no livro, Pete, quando ele discute a ideia da pedagogia do ver, que ele chama. Eu acho que tem muito a ver com esse nosso esforço, por exemplo, de ir num show ou numa viagem, de parar, tentar se afastar desse narcisismo todo. Né? Ele retoma uma ideia do Nietzsche e o Han, ele trabalha com a ideia de que assim, uma das coisas que a gente precisa aprender desde pequeno é aprender a ver as coisas. Se a gente não aprender a ver, a gente não consegue pensar. Se a gente não consegue pensar, a gente não vai conseguir falar e não vai conseguir escrever. Se a gente se lidasse como professor aqui, então fale conta que meu público se limitou nesse momento a quem vai prestar vestibular. O que a gente está percebendo hoje? O que é a regra de sempre? Quais são os alunos que no fundo têm um grande desempenho? São aqueles que conseguem contemplar a questão, pensar sobre ela e escrever sobre ela. Então você fala assim, qual é o grande segredo de um bom estudante? Primeiro é aquele que aprende a ver as coisas, é aquele que, sabe, contempla, aquele que se dá o direito ao tédio contemplativo. É um convite para voltar a ser grego na Grécia Antiga, sabe? É um convite para você falar assim, abandone tudo aquilo que te tira a vida, o trabalho, a produtividade, sabe? Essa vida ativa, essa hiperatividade. Isso. É uma coisa assim, tem que manter, é sempre bom manter o equilíbrio, né? Então assim, não adianta você também querer romantizar o tédio. O tédio é tudo de bom, então trabalhar é horrível. Não é assim. Sim, mas a gente cai na segunda geração. Aí o tédio também, só o tédio por tédio, a depressão é igual. Exatamente. Você fica frustrado, você não faz nada na sua vida, você fica parado, né, completamente imundo. É o hamster estátua, né? Então, eu acho que assim, existe esse esforço para que a gente possa aprender a ver. O Han, ele vai fazer essa proposta de que a gente precisa aprender a contemplar, a parar. E esse contemplar e esse parar, ele vai trazer um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que ele vai te possibilitar
criar alguma coisa, vai te possibilitar se regozijar com alguma coisa, ele também vai ser uma coisa frustrante, ele também tem a sua parte chata. É fácil você ver isso. Você pega e deixa uma criança sem nada para fazer. A criança fica louca. Ela começa a resmungar, ela talvez comece a chorar porque ela precisa. Ainda mais se ela for, né, se for uma criança que já está relativamente em contato com o mundo de hoje, se ela ficar entediada, você vai ver o desespero dela para querer fazer alguma coisa. Ela vai querer comer, ela vai querer dormir, ela vai querer inventar alguma coisa para fazer para não ter que lidar com esse tédio. Então, o Han, acho que assim, já encaminhando para algumas coisas que ele vai propondo, uma das coisas é aprender a olhar, aprender a ver, para que depois você possa pensar. Eu acho interessante a gente falar dessa questão do vestibular, é meio paradoxal, né? Porque a gente vive numa sociedade que está falando de desempenho o tempo inteiro, e aí você vai lá e tem uma prova de vestibular, por exemplo, que está cobrando desempenho, mas que ao mesmo tempo, para ter esse desempenho, você precisa contemplar. Então fica uma coisa meio... Você fala assim, o que eu faço? Né? Quem tem o melhor desempenho não é quem se entrega à sociedade de desempenho. É curioso isso, né? Mas eu falei, esse aprender a ver é fundamental. Às vezes a melhor maneira de falar, a melhor maneira de aprender a falar é ficar em silêncio. Sabe, é aquilo que eu vou voltar a falar. Às vezes a pessoa ela anda demais para evitar o tédio, até ela perceber que ela está transformando o andar no tédio. E ela não tem para onde ir, porque ela só sabe andar, ela não sabe ficar parada, ela não sabe contemplar. Então ele dá algumas chaves para a gente pensar o humanismo perdido, na verdade. Que esse é um caminho para o final do livro, que ele vai produzindo. Ele brinca muito com essa diferença entre festa e evento, né? Que ele conclama a ideia de como antigamente se sabia o que era festa, essa ideia de se aproximar dos deuses, de gente que vive eventos, que quer registrar eventos, essa coisa toda, momentânea, fugaz, que na verdade não vira. Nem o luto hoje é duradouro, na verdade, que é terrível. Que se você não tem construções psicológicas, se você não tem rupturas, se você não tem fraturas, se você não tem fissuras, se você não tem frustrações, meu querido, eu sinto muito. Você está ficando uma pessoa aleijada, você está ficando uma pessoa destituída de humanidade, incapaz de lidar com os próprios problemas, sabe? Imatura, narcisista, que não aceita receber um não, que não consegue entender que existe o espaço do outro falar, o espaço do outro querer, sabe? E tem hora que você tem que aprender a respeitar a vez e a hora do outro, e não achar que tudo gira em torno de você. E é isso que eu acho que ele questiona muito, né? Que hoje em dia esse narcisismo está gerando assim, pessoas que acham que o mundo gira em torno dela só. E por isso que muita gente se dá muito bem nas redes virtuais, porque ela criou um mundo paralelo para ela, e aquilo ali a alimenta. Mas a pergunta é, por quanto tempo você vai girar essa esteira sem sair do lugar, achando que isso tem significado? Tem um momento do livro, eu não lembro exatamente quando, mas ele fala, né, você desempenhar tudo isso de maneira tão automática, né, inclusive seria uma festa, um evento de maneira muito automática, você é igual um computador, e ele fala, categoricamente, o computador é burro, cara. Porque o computador ele faz, e agora que não deve fazer, ele trava. Então a gente tem que aprender a reagir também às coisas, né? A gente está entrando num estado de animalidade também, que é tomando uma outra discussão que ele faz paralela com o Nietzsche, de que assim, a coisa acontece, você já tem necessidade de reagir. Aparece a notícia, você já tem que comentar, né? Apareceu o livro, o autor do momento, você já tem que, né, fazer a crítica. Então a gente está parecendo um bicho, cara, incontrolável. A gente não consegue parar. Ou vamos parar, vou analisar, pensar, não, mas será o que está certo, o que está errado? Essa capacidade a gente está perdendo. Que tecnicamente era ou é o nosso grande diferencial em relação a outros seres vivos. Tanto que ele fala, né, que quando você tem um impulso imediato em relação a algum estímulo que você sofreu, e esse impulso de alguém cria um estímulo em você, aí você reage na hora. Por exemplo, assim, possivelmente vai ter muita gente que ao estar assistindo esse vídeo vai estar dando dislike, assim, não que eu, sabe, óbvio, eu quero like, claro que eu quero like, não sei o que, é um canal, isso aqui não sei o que, tá? Mas vai estar dando dislike, assim, portanto, não, é o que tanta bobagem falou, aí você fala assim, tá, vamos dialogar, a pessoa vai falar assim, que é isso, que não sei o que, você é muito burro, falar desse negócio, papapá, eu posto uns vídeos, às vezes uns comentários assim, bem agressivos, o tal do hater, né, legal, fico muito feliz, bem hater, né, bom ter gente que rompe com o seu ego, assim, que é muito legal, mas eu gostaria de uma discussão construtiva, né? Às vezes a pessoa ela critica, ela tem um impulso agressivo na hora contra aquilo que você falou, contra aquilo que você postou, mas ela não oferece nada. Você vê? A gente está vivendo uma sociedade que só pelo impulso ela já mostra o quanto ela é doente. Eu até poderia puxar, pensando em caso do Brasil, para aquilo que a gente viveu recentemente nas eleições. Sim, a gente teve relações assim, de muito ódio, agressividade, né? De uma agressividade, o que na verdade não mostra intelectualidade de nenhuma das duas partes.
mostra o quanto todo mundo talvez esteja muito doente, na verdade. Uma animalidade, assim, negativa, né? Eu acho que é uma coisa assim, as pessoas elas estão até num contraponto, né? Você fala, por exemplo, do hater, mas até pra gostar a gente não sabe gostar mais, né? Até pra gostar é no impulso. Ah, gostei da foto, você dá impulso. Nossa, a pessoa posta uma foto, você é lindo, maravilhoso, né? Não sei o quê. E aí, por exemplo, você às vezes faz um bom trabalho, né? A gente, por exemplo, que é professor, você vai lá dar uma aula que é legal. E às vezes as pessoas falam, nossa, é legal essa aula. E às vezes você quer saber, por que foi legal? O que eu fiz demais? E a pessoa não sabe falar. A gente não sabe criticar, a gente não sabe elogiar. E aí é o que você falou da política. A gente não sabe olhar o ponto positivo do outro nem o ponto negativo. A gente só sabe reagir. A gente reage. Sei lá, uma ação e reação assim, totalmente automática. Né? Muito automática, muito assim, né? É uma verdade instituída que, na verdade, né, não está construída essa verdade. Mas eu falo, fica muito claro quando a gente tiver essas manifestações, né, desse alcance, equilíbrio, a gente está vivendo esse cansaço. O esgotamento, você não tem paciência mais pro diálogo. O que você faz? É mais fácil agredir, silenciar o outro com agressão do que, na verdade, criar civilidade, o diálogo. Chamar todo mundo para a festa e não para um evento. Exatamente. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode pensar no que ele coloca como proposta, né? Ele apresenta praticamente nos anexos já do livro, né? São leituras do tipo assim, olha, eu fiz a leitura da Sociedade do Cansaço, nós somos indivíduos de muito desempenho, nós estamos reagindo demais, a gente está meio descontrolado, estamos perdendo a nossa humanidade. E aí acho que até por uma questão de não deixar todo mundo triste, né? Você falar, nossa, que droga de vida que nós estamos vivendo, ele tenta propor alguma coisa, e eu acho que é isso que você falou, né? Essa comparação entre a festa, a comparação do que ele chama, como é que ele fala? A celebração. A celebração, a festa e a ideia do evento. Antigamente, quando você pega, né, os povos gregos que trabalhavam essa ideia de curtir a festa durante semanas, né, justamente porque isso era uma comparação em relação à imortalidade dos deuses, então coisa para poucos seres humanos fazer. Você pode pensar até em outros povos, né, quando você pega algumas referências bíblicas. Você vê que as festas também que ocorriam ali no tempo de Jesus, por exemplo, eram festas que duravam semanas. Você ia casar, você não casava das 8 até as 5 horas da manhã. Você casava durante uma semana, chamava a parentaiada lá e pegava lá 80 toneladas de vinho e tomava tudo aquilo durante uma semana inteira. Então, o Han, ele parece propor assim, talvez, como um bom filósofo, né, ele joga a pergunta e fica pra gente pensar. Pra mim pensar, pra você pensar, pra todos nós. Será que o equilíbrio, a solução não é a gente voltar a celebrar, aprender a olhar, aprender a viver esse momento de festa, né? É você aprender a vivenciar uma conversa que você tem com seu amigo, é você desfrutar de fato, né, de um prato que você está comendo, é você parar para ouvir uma música de verdade. É coisa mais maluca, né? Que nem eu vejo muita gente pega o Spotify lá, monta uma playlist, as pessoas ficam passando o dedo freneticamente assim, a hora que para uma música. Aí a gente fica de novo, você fala, gente, mas não ouve nada, né? Ouve e não ouve no fundo. E paciência pode escutar um disco, mas... Então, talvez, né, seguindo o caminho do Han, a gente precise retomar um pouco disso para ter humanidade de novo. Talvez parar de ouvir esse narciso que fala mais alto do que você. Tá entendendo? Talvez esteja na hora de você se ouvir, de ouvir o outro. É um convite. Ele cria uma metáfora para fechar o livro que eu achei maravilhosa, que ele pega a Grécia contemporânea e toda falida financeiramente, e ele fala que um grupo de crianças estava brincando lá nas ruínas e acharam um pacote de dinheiro. E aí você pensa, né, crianças passando fome, necessidade, não sei o que, mas elas estavam brincando. O que elas fizeram? Começaram a rasgar o dinheiro, rasgaram todo o dinheiro para fazer parte da brincadeira. De uma certa maneira, ele fala, será que essas crianças estão apontando o caminho? Será que elas estão apontando o caminho de que está na hora de dar um basta nesse desempenho para a gente poder voltar a brincar mais? Vê se você entende, tá? O que você vai lembrar da vida que você viveu? Pensa nisso, apenas. Eu acho que é uma das reflexões que... Por isso que o Han é um filósofo muito competente. Ele retoma uma discussão que desde sempre existiu. O que a vida tem que ter para valer a pena? O que significa você viver uma vida bem vivida? Tem muita gente que discute isso. Inúmeros autores na história da filosofia, né, fizeram propostas inúmeras sobre o que significa você viver bem, o que significa ser feliz. E a gente não é diferente. Não adianta a gente querer importar uma resposta de Aristóteles para os nossos tempos. O Han, esse livro é muito legal porque talvez ele nos ajude nesse sentido, a olhar para nós mesmos, olhar para a nossa sociedade
E não querer promover uma mudança radical, mas pensar. Talvez o mais autêntico filosofar. Se debruçar sobre, né, se refletir, pensar, criticar, questionar, conversar, dialogar e tentar procurar um caminho, tentar fazer diferente. Do jeito que tá, não tá legal. Todo mundo triste, todo mundo deprimido, todo mundo agressivo, esgotado, não tem paciência pra nada, sabe? Nós temos essa capacidade. Então a gente, bom, eu falo assim, é um convite. Você, é um livrinho desses que ele e um cappuccino, você acaba lendo primeiro com o cappuccino. Isso você entende, tá? Mas você não tem noção quanta coisa tem nessa coisa minúscula, denso, maravilhoso, e que talvez para mim é o melhor convite para você ler o século que você está vivendo, que é o século XXI. Talvez eu falo assim, eu acho que de tudo que eu li, claro, eu estou longe de uma grande formação filosófica, o Lucas está aqui para me aparar nisso, mas acho que a melhor leitura que eu fiz de filosofia do século XXI até agora. Olha, sem dúvida, assim, a gente procura ler muita coisa, mas é uma das leituras recentes que na área da filosofia mais me chamou a atenção recentemente, justamente pelo impacto talvez pessoal. Talvez não um pouco narcisismo, né? Mas a gente acaba se tocando primeiro com aquilo que toca a nós no primeiro plano. Mas é legal, é um livro bacana. Até para como o Narciso, né? Olhar para o lado, né? E buscar a própria imagem. Por isso que o pessoal nesse sentido é para aprender a voltar a fazer a festa. E não ir para o evento. Eu vou lá para me ver refletido naquele lago, achar que isso é a coisa mais importante. Perfeito. Contempla o lago, certo? Né? Vida contemplativa. Acrescenta mais alguma coisa, meu querido? Eu acho que é o que a gente pode falar por hoje. Bom, fica por um cappuccino. Não é o melhor, porque a gente não está preocupado com o desempenho. É o que a gente pode desfrutar no momento. Perfeito. Esperamos, né? Para quem chegou até aqui, e a gente sabe que o vídeo é longo, não é a marca de vídeo na internet, tá? A gente aqui é canal contemplativo, você pode ter certeza disso. Para quem chegou até aqui, se gostou, dá um like, faz seu comentário, deixa aí a sua opinião sobre. Convido você a ler o livro. Quem leu o livro, vem debater com a gente aqui, vem propor suas ideias e tudo mais. Chama o Lucas para outros vídeos aqui, ele vai estar participando muito com a gente aqui, porque a gente tem, o canal vai se propor a falar literatura, falar cinema, falar filosofia, sociologia. Então eu vou estar chamando muita gente assim qualificada para vir discutir grandes ideias com a gente aqui e trazer o melhor para vocês, tá? Aquele abraço. E até a próxima. Abraço, Vit, brigadão. Foi uma satisfação tremenda, cara. Satisfação é minha, pode ter certeza. Foi uma festa. Foi uma festa, uma celebração. Valeu, gente.